Gostaria de convidar aqueles que têm Bíblias para podermos estar lendo na carta de Paulo aos Efésios. E seria muito bom que pudessem usar a palavra de Deus em mãos, porque pegar um pouco do contexto ajuda bastante. Nós vamos ler 4 pequenas passagens nessa carta aos Efésios. E, primeiramente, nós vamos ler no capítulo 1. Capítulo 1. E no verso 9, versos 9 e 10. Então, diz assim a palavra de Deus: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, nós vimos essa expressão aqui nesses versículos que temos lido, mistério da sua vontade. E nós vamos meditar um pouquinho sobre esse mistério. Mas também vamos meditar em outro mistério que temos nessa carta, no capítulo 3. Capítulo 3, e vamos ler dos versículos 1 até 6. Capítulo 3, versos 1 a 6. Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Agora vamos para capítulo 5. Capítulo 5. E vamos entrar no versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. E finalmente no último capítulo, capítulo 6, verso 19. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Nós vamos fazer somente essas leituras nessa carta. Nós temos percebido aqui nessas 4 leituras essa palavra mistério. E é uma palavra que aparece várias vezes no Novo Testamento, mais de 20 vezes. E somente nessa carta, pelo menos 6 vezes. Mas nós vamos meditar um pouquinho nesses 4 que temos lido, nessas 4 partes dessa carta. É uma carta muito interessante, que o apóstolo Paulo dirigiu para a igreja em Éfeso, quando estava preso, e isso, para nós,
se torna algo relevante pensar nisso nesses dias, principalmente quando nós estamos isolados, né, confinados por tempo indeterminado. Mas nos é confortante pensar que o apóstolo Paulo ficou pelo menos 2 anos nessa condição em Roma. Isso na primeira vez quando ele foi preso. Mas nesses 2 anos ele foi muito útil no serviço do Senhor, no ministério do Evangelho. E esta carta que nós estamos lendo aqui foi escrita naquela situação. E tantas verdades preciosas que nós encontramos nessa carta para nós hoje. Então, quando nós olhamos para essa palavra ministério, que aparece repetidas vezes aqui, devemos entender essa palavra no Novo Testamento como algo novo, algo que esteve oculto em outras épocas, como, por exemplo, é explicado aqui no próprio capítulo 3, versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E nós vamos ler no final também, gostaria de deixar essa leitura para o final, porque é uma expressão de louvor que o apóstolo Paulo usa, terminando a sua carta aos Romanos. Mas vamos ver ali também que aparece essa explicação dessa palavra mistério. Então, são verdades preciosíssimas que Deus guardou no passado, não foi revelado, né, para os santos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mesmo grandes servos de Deus como Abraão, Moisés, né, Davi, Daniel, muitos grandes profetas do Senhor, mas não foi revelado essas verdades preciosas para eles. A formação da igreja, por exemplo, era algo totalmente desconhecido por eles. E daqui a pouco nós vamos estar conferindo isso na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12. Mas era algo que eles não conheciam, não foi revelado para eles, mas que foi revelado aos profetas, aos apóstolos e profetas na igreja primitiva. Então, temos vários mistérios no Novo Testamento, como mencionamos, e, inclusive, o arrebatamento da igreja, por ser um evento diretamente relacionado à igreja, trata-se também de um mistério, não foi revelado, né? Paulo diz, eu vos digo um mistério, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, o Espírito Santo não revelou para eles, mas nessa época, essa época atual, na qual nós estamos vivendo, a época da igreja, foi revelado aos apóstolos e profetas na igreja primitiva. Então, nós poderíamos dizer que privilégio que o Senhor nos dá, né? De podermos receber essas revelações, esses mistérios, por meio do seu Santo Espírito. E o apóstolo Paulo, ele, no versículo 3 desse capítulo 1, ele louva ao Senhor, né? Ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Então, a felicidade deve tomar conta dos nossos corações em perceber essas verdades. Então, aqui no capítulo 1, nós encontramos essa expressão aqui, o mistério da sua vontade, no versículo 9 que nós lemos. Mistério da sua vontade. No capítulo 3, nós encontramos o mistério de Cristo, que vamos meditar um pouquinho também. No capítulo 5, nós encontramos a expressão grande mistério. E no capítulo 6, nós encontramos o mistério do Evangelho. Vamos meditar rapidamente um pouquinho sobre essa primeira parte que temos lido aqui no capítulo 1. O mistério da sua vontade. Esse versículo foi lido, por sinal, pelo irmão Mateus, ontem à noite, né?
E eu já estava meditando nesse assunto antes, para considerar com os irmãos, e me veio com uma confirmação para realmente falar um pouco sobre esse assunto. E também foi lido hoje na ceia, pelo irmão Neuci, né? Os versículos anteriores, entrando nesse versículo 9 também. Então, para mim foi confortante, né? E me ajudou a entender que está harmonizando, os pensamentos estão combinando, né? Então, aqui nessa primeira parte, no capítulo 1, temos a expressão mistério da sua vontade. Então, no versículo 3, nós lemos que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos. E uma dessas bênçãos que nós temos recebido é esta, de ser nos desvendado o mistério da sua vontade, que não foi revelado para outros santos que viveram antes da época da igreja. O mistério da sua vontade. Qual é este mistério da sua vontade? Nós temos aqui. Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, verso 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, esse mistério que nos foi revelado é de que Deus, o Pai, fará convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como da terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Essa é uma expressão, um termo que encaixa com o tempo da dispensação do milênio, quando Cristo vai reinar aqui na terra. E foi muito bem explicado pelo irmão Mateus ontem que essa palavra aqui, convergir, significa resumir ou condensar. Então, o Senhor Jesus Cristo será o alvo da adoração aqui na terra durante esse período do milênio. A manifestação do Senhor Jesus Cristo, ele será visto, contemplado e adorado por todos aqui na terra. Nós temos um hino no nosso hinário, eu deixei aberto aqui, que fala sobre isso, 329, e a primeira e terceira e quinta estrofes, somente, de Jesus a terra voltará com grande majestade, e neste mundo tomará a suprema potestade. A estrofe 3 diz, dominará de mar a mar, e até os fins da terra. Felicidade nos vem dar, não haverá mais guerra. E na última estrofe diz, qual chuva, bênçãos descerão, aos povos refrescando, os reis e príncipes virão curvar-se sob seu mando. Saudai ao Rei Celestial, que toma aqui poder real. Saudai o imperial Senhor, Jesus, Rei Santo, Salvador. Então, o mistério da sua vontade de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Tudo que o primeiro homem, Adão, estragou, o segundo homem, Cristo, há de consertar, né? Romanos capítulo 5, e versos 17 a 21, fala sobre isso. E também 1 Coríntios capítulo 15, versos 45 a 49. Então, há um contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O Adão foi criado para governar o mundo, governar, ter domínio sobre as criaturas, sobre a terra. Mas ele falhou. Mas Deus não abandonou o seu plano. O segundo homem, Cristo, não falhará. Ele vai continuar cumprindo todos os propósitos do Pai. E é interessante notar que ali fala que
ele é o último Adão. Não virá outro após ele. Tudo será concluído, convergido na pessoa do Senhor Jesus Cristo nesta época. Ele é o supremo, o soberano dos reis da terra. E é mencionado isso no capítulo 1 aqui, nos versículos 20 a 23, onde diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, ele é tudo, o supremo, o soberano dos reis da terra. Paulo escrevendo aos Filipenses, também da prisão, no capítulo 2, verso 9, lembra isso, né? Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, o propósito de Deus é de recuperar todas as coisas por meio dele. Deus que faz todas as coisas segundo o consentimento da sua vontade, irá recuperar todas as coisas que o pecado estragou no mundo. E ele tem revelado essa sua vontade soberana, sua santa vontade para nós. Que privilégios, né? Por que ele tem feito isso? Ele tem revelado essas coisas para nós, para a sua igreja, o fim de todas as coisas, o estado eterno, as bênçãos que estão por vir, as promessas que se cumprirão na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que isso possa afetar o nosso comportamento hoje. Então, isso traz um reflexo na forma como nós enxergamos todas as coisas para frente. E isso vai alterar o nosso comportamento hoje. O livro de Apocalipse, por exemplo, ele é um livro 100% de revelação, é o significado do nome. E o propósito desse livro é para que os seus servos possam ler, possam observar e guardar em seus corações e perceber que no fim de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, a vitória final é dele. Esse é o propósito desse livro para nós. E nós estamos estudando esses dias com o nosso irmão lá de Vitória, né? Eliezer, não sei se pronunciei certo, mas é muito precioso o que o nosso irmão está passando para nós. Vamos aprender muitas coisas através desses estudos. Então, uma pequena aplicação para nós nesse ponto: nós estamos vivendo hoje em dias de apostasia, né? E as igrejas modificando as coisas, não mais se amoldando exatamente a palavra de Deus, mas acrescentando coisas, subtraindo coisas da palavra. Muitos salvos desviando-se dos caminhos do Senhor, né? Muito joio no meio do trigo, né? Acompanhando o que temos estudado com o nosso irmão Mateus. Mas o que nos encoraja em tudo isso é que o Senhor conhece os seus. O Senhor conhece os seus. E Deus revela o futuro para nós, para nos ajudar no presente. Lembrar-nos que Deus ainda está no trono, em qualquer situação. E no momento certo, na plenitude dos tempos, Ele cumprirá todos os propósitos da sua vontade. Vamos considerar agora, no capítulo 3, um pouquinho, o mistério que nós encontramos aqui, o mistério de Cristo. Na verdade, essas expressões aqui são como que um leque, mas todos têm uma mesma fonte, né? Cristo é o mistério, Cristo e sua igreja, mas aqui somos apresentados alguns aspectos diferentes desse mistério. Então, se no primeiro nós vemos o mistério
da vontade de Deus sendo revelado a nós, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Aqui no capítulo 3, nós encontramos o mistério de que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, tem um aspecto um pouco diferente aqui. Então, o aspecto aqui é a igreja, o corpo de Cristo formado por todos os salvos de todos os povos. Algo novo. Algo que não era conhecido pelos santos do Antigo Testamento. Gentios participantes da mesma herança, do mesmo corpo. E ele deu bastante detalhes sobre isso no capítulo 2, né? Versículos 11 a 19, principalmente. Versículo 15 é um versículo-chave, né? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E foi mencionado também no capítulo 3, ele menciona o que ele detalhou no capítulo 2, de forma resumida no capítulo 3, verso 3. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, Cristo desfez aquela parede da separação entre judeus e gentios, formando um novo homem. A igreja não são mais judeus, nem gentios, mas a igreja que é formada por povos, pessoas salvas de todos os povos, línguas e nações. Um mistério, algo novo. Quando Paulo escreveu de Roma também, outra carta aos Colossos, no capítulo 3, versículo 11, ele escreve dizendo o seguinte: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Não tem mais distinção. E eu gostaria também de observar um dos versículos na oração do Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, e no versículo 11. Muito interessante notar essas palavras do Senhor Jesus Cristo, orando a respeito do seu povo. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Nós vamos voltar aqui daqui a pouquinho, mas só queria destacar essa unidade aqui no verso 11. Eles sejam um, assim como nós. Então não tem mais distinção entre povos, entre raças. A igreja não é uma continuação do judaísmo, como muitos infelizmente pensam, mas é algo totalmente novo. Não é como Cristo falou, remendo novo em pano velho, mas faz parte de uma nova aliança, totalmente novo. E quantas pessoas não têm entendido essa verdade tão amplamente descrita nas Escrituras, né? Mas que em cada igreja local possa haver uma verdadeira compreensão dessas verdades e que também possa haver uma verdadeira unidade entre os membros do corpo, não havendo distinção, não havendo acepção de raça, cultura ou posição social. Todos nós somos um em Cristo. Não existe mais diferença nenhuma. Somos membros do seu corpo. Uma coisa interessante de notarmos aqui, nesse capítulo 3, nos versículos 9 a 11,
desculpe, versículos 8 a 11, é que essa verdade manifesta, esse mistério revelado, ele revela a sabedoria de Deus que antes estava oculta, né? Então, ele diz aqui no versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seja conhecida agora dos principados e potestades pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus. Então, com esse mistério de Cristo revelado através da sua Igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida agora dos principados e potestades por meio da sua Igreja. Paulo fala sobre isso também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, e versos 7 a 10, que não vamos ler por causa do tempo. E nós podemos, por exemplo, pensar em alguns atributos eternos que, anteriormente a essa dispensação, alguns atributos eternos de Deus, né, que anteriormente a essa dispensação da sua graça eram desconhecidos pelos seres celestiais, né. Eu não lembro qual foi o irmão, se foi o Felipe ou... Eu não lembro, mas foi mencionado hoje pela manhã o hino 547, e esse hino é muito interessante, a estrofe 4, principalmente relacionado a isso, que diz, és digno, pois, que em ti brilhou a glória que nos revelou. As santas perfeições de Deus, quais nem se viram lá nos céus. A sua graça, luz, amor, misericórdia ao pecador, agindo em plena comunhão com santidade e retidão. Então, esse hino expressa essa verdade. Atributos invisíveis de Deus que não eram manifestos, até mesmo diante dos santos anjos de Deus nos céus, até que a igreja passou a existir, até que o evangelho da graça foi pregado no mundo, e a graça de Deus manifesta aos principados o seu amor aos principados e potestades, a sua misericórdia ao pecador, e tudo isso agindo em plena comunhão com a sua santidade e retidão. Ou seja, não havendo conflito, mesmo perdoando um pecador culpado, mas sem entrar em conflito com a sua justiça divina. Que privilégio para nós, irmãos, sermos parte de tudo isso, desse mistério de Cristo. Nós somos um corpo em Cristo. Eu mencionei que iria ler a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 12, eu tenho anotado aqui para poupar o tempo. Então ele fala sobre isso, né? A eles foi revelado que, não para si mesmos, falando a respeito dos profetas do Antigo Testamento, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciados, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar.
Então, é muito interessante isso, como que os anjos anelam perscrutar o evangelho que foi pregado para nós, primeiramente pelo próprio Senhor Jesus Cristo, depois pelos seus. Existe um assunto muito importante sobre os anjos em relação ao uso do véu pelas irmãs nos ajuntamentos da igreja local, né, o ensino de 1 Coríntios capítulo 11, e no versículo 10. E é interessante, nós não vamos entrar nisso agora, mas é só para mencionar essa importância desse assunto, né? E como que eles apreciam a submissão dos remidos ao senhorio de Cristo, né? Como que eles observam e apreciam a submissão dos remidos, e eles aprendem com isso. Temos que ir em frente, vamos para o capítulo 5. Capítulo 5. Vamos pensar no grande mistério, rapidamente. Aqui temos mais um aspecto deste mistério, agora relacionado mais com a unidade entre Cristo e a sua igreja. Se no capítulo 3 nós temos o mistério de Cristo, a sua igreja, sendo formado de todos os povos, todos sendo um, agora nós temos algo que vai um pouco mais além. Nós temos esse corpo, agora, sendo manifesto, como sendo um com ele. Um com ele. Efésios capítulo 5, e nos versículos 30 a 32 que nós lemos, né? Então, nesses versículos que nós temos aqui, nós temos a unidade entre Cristo e a sua igreja. Ele como o cabeça da igreja. E os seus, a sua igreja, os membros do corpo. Então, no capítulo 5 aqui nós temos esse mistério revelado. E ele usa aqui, o apóstolo Paulo usa aqui uma comparação, ele usa o casamento, né, como uma comparação, uma ilustração dessa união que existe entre Cristo e a sua igreja, a unidade, né. E primeiramente ele mostra aqui a submissão da esposa para com o marido, a submissão da esposa para com o marido. E depois, em contrapartida, ele descreve o amor e a união, né, do marido para com a esposa. Então, o que ele está ensinando aqui é que a igreja deve ser submissa em tudo a Cristo. Assim como Cristo se deu a si mesmo num amor sacrificial pela sua igreja, para santificar a sua igreja. Então, são verdades muito profundas que nós vemos aqui. E nós podemos nos perguntar, com base nessa verdade, será que nós estamos, como igreja, sendo submissos a Cristo em tudo que Ele nos ordenou? Será que pela nossa vida nós cumprimos esse propósito sublime do Senhor Jesus Cristo, a nossa santificação, como a sua noiva, a sua amada igreja? Depois de escrever sobre essas verdades, ele passa a entrar no outro aspecto que temos aqui, que é da união, ou da unidade entre Cristo e a sua igreja. Então, ele mostra aqui que, assim como marido e mulher são uma só carne, tornarão os dois uma só carne, a igreja é um com Cristo. Ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Em Colossenses, capítulo 1, eu vou ler aqui, também, quando Paulo escreve lá da prisão para aqueles irmãos, ele menciona isso, no versículo 24, ele diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós,
e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Nessa passagem também ele enfatiza a unidade entre Cristo e a sua igreja. É tão sublime isso, é tão profundo que nós não conseguimos explicar. Somos membros do seu corpo, noiva de Cristo. Que privilégio. E isso nos mostra o quanto que o nosso Salvador nos ama, quanto que ele ama a sua amada igreja. E brevemente virá buscá-la para levar à casa do Pai. Lembramos que quando o Saulo, ainda descrente, perseguia a igreja, e quando o Senhor apareceu para ele na estrada para Damasco, o Senhor não falou para Saulo, por que você persegue a minha igreja, né? Mas o Senhor falou para ele, por que me persegues? Muito interessante essa pergunta do Senhor Jesus Cristo. Cada vez que ele insultava um cristão, ele estava insultando o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa verdade também é vista na parábola das ovelhas e cabritos, né, em Mateus capítulo 25. Ali, quando o Senhor conversa com aqueles grupos, ele diz, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, é agradável pensar isso. Nós somos um com Cristo, né? E tudo que nós sentimos, ele sente. Mas isso deveria nos levar a amarmos uns aos outros cada vez mais, ajudarmos uns aos outros, defendermos uns aos outros e suportarmos uns aos outros. Sabendo que o que nós fazemos com nossos irmãos, nós estamos fazendo com Cristo. Finalmente, o último que nós lemos, a última parte, capítulo 6, e nos versos 19 e 20, temos mencionado a expressão o mistério do Evangelho. Mistério do Evangelho. O Evangelho da graça para todos. Então, e Paulo diz aqui que foi por causa desse mistério que ele estava preso, né? Em algemas, versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele também escreveu aos Colossenses, na mesma situação, no capítulo 4, os Colossenses 3 e 4, dizendo, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Mistério do Evangelho. O Evangelho sempre foi o mesmo, desde o princípio. Deus anunciou o Evangelho desde as primeiras páginas da Bíblia, né? Temos o Evangelho, por exemplo, anunciado nas próprias vestimentas que o Senhor preparou para Adão e Eva quando pecaram, quando o pecado entrou no mundo. Temos o Evangelho mencionado através do sacrifício de Abel, né? O cordeiro sendo sacrificado, o sangue sendo derramado. Temos o Evangelho sendo anunciado por meio do sacrifício de Abraão, quando o Senhor o pôs à prova com seu próprio filho. Temos todo ali
um retrato do Evangelho, um retrato da morte do Senhor Jesus Cristo como nosso substituto, e assim por diante. Você pode continuar pensando através de todo o Antigo Testamento, o Cordeiro sacrificado na Páscoa, todos aqueles milhares de animais que foram sacrificados. Ali estava sendo anunciado o Evangelho. Estava sendo anunciado a vinda de um sacrifício, de um que viesse para derramar o seu sangue para a nossa salvação. Então, a salvação sempre foi pela fé. Porém, com uma pequena diferença de que os que vieram antes da morte de Cristo, os que viveram antes da morte de Cristo, confiavam num Salvador que viria para morrer. E os que vivem depois da sua morte, confiaram e confiam num Salvador que já morreu e ressuscitou. Outra diferença foi também que antes da morte do Senhor Jesus Cristo, o mandamento do Senhor para seus discípulos foi que eles pregassem somente para judeus, né? Os irmãos podem lembrar, por exemplo, quando ele escolheu os 12, ele deu uma ordenança para eles, como por exemplo em Mateus 10:5, ele disse: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era uma ordenança. Eles deveriam pregar somente para judeus. Então, também temos aquela situação em Mateus 15:24, daquela mulher cananeia, que tinha uma filha endemoniada, e ela estava pedindo que o Senhor curasse, libertasse a sua filha, mas ela não era da nação de Israel. E o Senhor respondeu para ela, dizendo: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, antes da sua morte, o evangelho foi direcionado primeiramente para os judeus. Porém, após a sua ressurreição, e tendo já acontecido a rejeição da nação de Israel, então o mandamento do Senhor aos discípulos foi outro. Como, por exemplo, em Marcos capítulo 16, verso 15, né? Ali o Senhor deu uma ordenança diferente para eles, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então agora o evangelho era para todos. Algo novo, um mistério. E também Atos capítulo 1, por volta da mesma época, né? Antes de ser assunto aos céus, ele falou dizendo: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então agora era algo novo, o evangelho deveria ser anunciado para todos. Paulo também escrevendo da prisão em Roma, aos Colossenses, no capítulo 1, 23, ele disse: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, isso deve nos levar a sentir gratidão ao nosso Deus, adoração, pelo fato de que hoje nós temos o privilégio de sermos participantes, de ouvirmos esse evangelho, crermos pela fé, sermos também salvos. Que privilégio que nós temos. E privilégio também que nós temos de pregar esse evangelho, essa notícia para o mundo. Mas quantas vezes nós nos acostumamos com o evangelho e quantas vezes nós nos calamos diante daqueles que precisam também ouvir e receber aquilo que nós recebemos. Hoje, para nós,
é muito mais fácil do que para aquele grupinho de discípulos no começo. Hoje somos muito mais do que eles. E pelo menos no nosso país não temos restrições, por enquanto. Mas a vasta maioria das pessoas no mundo ainda não conhecem, não entendem o verdadeiro evangelho. Uma certa vez um irmão estava contando que na localidade onde eles congregavam, próxima ali do salão, uma vizinha falou para eles, numa visita que fizeram a ela disse que ela toda a sua vida foi membra em uma igreja evangélica, mas ela nunca entendia a salvação pela fé, mesmo com tanto tempo reunindo em uma igreja chamada evangélica. Então, irmãos, que nós possamos, como Paulo disse aqui, pelo abrir da nossa boca também, fazer conhecido esse mistério do evangelho. E como eu falei no começo, eu gostaria de terminar com uma palavra de louvor que o apóstolo Paulo deixou escrito na sua carta aos Romanos, no último capítulo, os versículos 25 a 27, as últimas palavras que ele falou para os irmãos em Roma. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém.